No 43, livro de Atos, capítulo 2, versículo 43. Amém? Podemos? Amém. Então a palavra de Deus, ela diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros os que tinham. Eles vendiam suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão, participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Meus irmãos, o convite foi recebido, levado à minha residência pelo pastor José Divino, e eu falei para ele que eu viria, e graças a Deus, Deus me trouxe, né? Estamos aqui não simplesmente para falar de família, mas falar de uma família muito maior, que é o projeto de Deus, que é a família que Ele quer juntar todos ao redor da mesa. Essa família, Deus envia um filho para dar testemunho de que ele era o rei, mas esses familiares não receberam ele. Então o rei manda convidar outras pessoas para que essa família continue a existir. E essas outras pessoas são justamente nós. Nós somos as outras pessoas. A palavra de Deus, ela diz que uma fenícia, sim, o fenício se aproximou dele e pediu clemência pela filha. E Jesus disse que os pães devem ter sido dados primeiro aos filhos da casa. Mas a resposta dela foi tão bem feita, a clemência, o pedido dela, que Jesus se voltou para ela. Porque ela disse que até das migalhas do pão que cai da mesa, os animaizinhos, os cachorrinhos se alimentam. E aquilo moveu Jesus Cristo. Assim como moveu a Deus, enviando Jesus, e Jesus diz claramente aos seus discípulos: levai primeiro a palavra aos judeus, depois levai a todos os outros. E ainda tem mais: aquela casa que não receber vocês, pegue a sua sandália, bata o pó e vão para frente. Então a palavra de Deus, ela vem para o seu coração, para a sua alma, para o seu espírito hoje. E você deve acolher ela como você acolheu essa água com sede, não porque estava calor, mas porque a água simboliza a palavra de Deus que entra na sua vida hoje. Você não está bebendo simplesmente uma água que foi comprada no comércio ou que simplesmente saiu de uma garrafa. Mas é bom nós lembrarmos que nós somos batizados. E nós somos batizados dentro de uma água. Exatamente. Glória a Deus. Interessante, né? Por que Jesus manda que nós sejamos mergulhados em água? E por que ele diz para aquela mulher que a água que ele der, nós nunca teremos sede? Se a gente dissesse, água é vida, verdadeiramente. E se a gente olhasse para o nosso corpo, nós temos mais de 75% de água. Curioso, né? Quantos meses tem um ano? 12. 12 meses. E o interessante é que esse número 12 representa também 12 tribos de Davi.
as 12 tribos que Davi está tendo. São os 12 apóstolos. Então tem muita coisa. Qualquer pedreiro que vai fazer uma casa, meus irmãos, ele sempre deixa a sua marca. Se ele for um bom pedreiro, todo mundo vai conhecer. Foi o José de Brito que fez. Eu conheço como ele faz. Então todo pedreiro ele deixa uma marca. Jesus, juntamente com seu filho, eles deixaram essas marcas dentro de nós. E a marca maior que ele deixa é a marca de família. E essa família tem nome. É homem e mulher. Não importa se o homem tentar mudar essa direção. Que direção é essa? Dizer que a família tem que ser constituída de outra forma. Não, não tem. A família produzida e construída por Deus, ela é feita de um homem e de uma mulher. E não há como mudar isso. Não há como mudar. Porque nós, enquanto homens, temos uma função. E ela, enquanto mulher, também tem outra função. Eu não posso ser função de mulher. E nem ela pode ser função de homem. Porque essa função, Deus já constituiu antes de nós existirmos. E essas famílias, como o texto foi lido aqui no livro de Atos, que são as primeiras famílias, eles tinham propósito. A palavra diz bem claro. Eles tinham muito, mas eles vendiam e dividiam entre eles. As famílias de hoje, meus irmãos, elas não levam mais em consideração aquela família que está passando necessidade. São famílias que, quanto elas mais têm, elas mais querem e mais celebram. A palavra de Deus, dita exatamente por Jesus, ele diz: ai de vocês que são ricos. Está lá nas bem-aventuranças. E por que Jesus diz assim: felizes são os pobres, porque herdarão? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. E ele diz isso com clareza, porque ninguém pode ter muito se você não lembrou do seu irmão que não tem nada. Eu não sei se foi essa a palavra que vocês vieram receber, mas é essa a palavra que Deus tem para nós. A palavra que Deus tem para nós é essa. Quem de nós aqui não conhece a história de Lázaro e o rico? Todos nós conhecemos. Não deveria ser diferente, não deveria ser o rico que ia para o céu e Lázaro ficasse, não. Porque aquele irmãozinho que está com fome no seu bairro, ou lá distante, sem roupa, ele é seu irmão. E Jesus diz claramente, Jesus fala aqui nos evangelhos, e lá dentro do Apocalipse também ele fala que virão pessoas, quando ele vir com os seus santos anjos, ao lado do poder, da honra e da glória, e essas pessoas se aproximarão dele e perguntarão: e nós, Senhor? E ele dirá: eu não os conheço. Mas, Senhor, eu fiz milagres. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. E aí ele vai dizer: eu estive com fome e você não lembrou que eu estava com fome. Eu estava com sede e você não me deu água. Eu estava preso e você não me visitou. Eu estava sem roupa e você não me deu. Mas quando, Senhor? Quando você viu aqueles pequeninos. Esses 2 dias, meus irmãos, eu estava numa congregação, numa igreja, e eu vi aquele grande movimento evangélico, todo mundo passando nos carros, e aquela felicidade. E aí me trouxe uma reflexão: por que que no nosso país, que tem uma grande quantidade de irmãos evangélicos, tem tanta gente pobre passando necessidade? Por que que tem tantos evangélicos ricos, com carros possantes, avião, e tem tantos irmãos passando necessidade? O que é que nós, enquanto pessoas que reconhecem que Jesus é o Salvador, reconhecem que Deus é o Salvador de todos nós, é quem nos fez, mas não conseguimos reconhecer aquela pessoa que está ali do lado, que é nosso irmão? Entra Natal, sai Natal, entra Páscoa, sai Páscoa, Dia dos Pais,
Mas os irmãos com necessidade, eles são a nossa família. Ou que você goste, ou que você não goste. Ele é a nossa família. Muitas vezes está do seu lado, passando necessidade, com fome, não tem dinheiro de pagar energia. E durante essa viagem, agora que eu vim com a minha esposa e com o casal, o pastor José Divino e sua esposa, a gente ouviu uma história dentro do carro, onde uma irmã, ela tira a única coisa que tinha, porque ela sabia que a irmã estava precisando, e ela entregou. E ali eu fiquei fazendo a reflexão: quantas vezes nós temos e nós esquecemos do irmão? A família de Deus, que Deus quer que nós sejamos, está aqui nessas palavras que foram lidas no livro de Atos. Que a gente possa dividir, que todos possam ter por igualdade. Jesus jamais vai querer que tu tenha mais e ele tenha menos. Não faz parte do projeto de Deus. Esse projeto é do inimigo de Deus. Desde o princípio eu tenho feito isso. Colocado na mente das pessoas, tanto aqueles que estão na igreja quanto os que estão fora, que tu tem que ter mais e aquilo não me interessa. O projeto de Jesus é diferente. O que é que ele faz com o pão? Com os peixes? Ele divide. Ele poderia ter chamado: não, eu gostei de tu vai comer o pão e os peixes, os outros eles se viram. Não, ele divide. O que é que ele faz na Santa Ceia? Ele divide o pão. Ele divide o vinho que simboliza o sangue dele. A família de Deus que Deus está querendo é que nós possamos lembrar que a tua família não é só aquela tua casa que tu está lá dentro, não. A tua família são todos que estão vivos. Até aquele que tu mais odeia e que te odeia. É a tua família. Não é assim que diz o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 43? Amai aqueles que vos odeiam, que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Que recompensa por eles? Se tu só ama quem te ama, o que é que tu espera receber de Deus? Deus quer que você ame aquele que persegue. O que é que aconteceu com Estevão? Estevão estava jogando as pedras nele e ele pediu perdão. Jesus estava sendo crucificado e ele pediu para o Pai perdoar aqueles e fazer tudo. A nossa missão, e disse muito bem o pastor Francisco ali fora sentado comigo, não é só estar aqui na igreja. A nossa missão é muito maior, é grande, é imensa, é enorme. Ela começa dentro de casa, com relacionamento com nossos familiares, com nossos filhos, e ela continua lá fora. Por quê? Porque tem pessoas, meus irmãos, que eles estão esperando ver em nós luz. Não foi assim que foi dito aqui no altar ainda há pouco? Eu sou uma coisa na igreja, mas lá fora eu sou pinto e gordo. Não. Aqui você na igreja é bonito, lá fora tem que ser mais bonito ainda. Porque a igreja de Deus, ela é grande, ó. Ela é imensa. Ela está na cabeça de cada um de nós. E são 8 bilhões de pessoas. Então não é igreja pequena. Ah, mas nem todo mundo está dentro da igreja. Concordo, meu irmão. Concordo com você. Quem estava próximo de Jesus também não era toda a humanidade, mas ele estava de braços abertos e ainda está para toda a humanidade. O que Jesus faz? Jesus chega perto de Samaria e pede para 2 discípulos avisar que ele ia para aquela cidade. E os discípulos voltam revoltados. Eles queriam uma situação para querer defender Jesus. Senhor, eu não quero me ver lá não, mas se o Senhor quiser, nós fazemos uma oração aqui nesse instante e o fogo do céu desce e destrói tudo lá. O que Jesus disse? Não é esse o meu propósito. Eu não vim destruir, eu vim trazer salvação. 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 Você já pensou? Analise aí, você, meu irmão, minha irmã.
que não conhecem também a história. Você já pensou se esses discípulos fizessem essa oração com a minha vida? Eu estava no inferno, porque minha vida não era essa. Então Deus, ele tem um propósito grande de esperança em tu, em eu, nos que estão lá fora. Ele tem esperança. Ele está sempre aguardando. Tem irmãos que eram assassinos, bandidos, e Jesus recuperou ele. E isso Satanás ele não aceita, porque ele é um condenado. O demônio ele não aceita que uma pessoa que foi tirada da pior dificuldade é trazida para cá, para cantar, para ler a palavra, estender uma mão e transformar uma pessoa. Entendeu? Ou vocês acham que Paulo era um meninozinho bom? Não era um menino bom, todo mundo sabe disso. Foi obrigado Jesus chegar, se apresentar para ele, para ver se ele desconfiava que viesse para Paulo. Será que não foi assim também em sua vida? Porque a minha foi desse jeito. Eu tive que passar por dificuldades e entender que eu tive que me voltar para Deus. E para mim é uma satisfação dizer, porque cada vez que Deus me dá essa oportunidade, eu sei que eu estou falando para alguém que ele deve estar colocando a mão na cabeça sem eu perceber assim, rapaz, eu era desse jeito, e o outro assim, eu era pior, e hoje não sou mais isso. Cada vez que Deus me dá essa oportunidade, alguém vai, conta para outro, e o outro faz uma reflexão. Cada vez que Deus me dá essa oportunidade, que alguém veio pregando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus, ele diz assim, rapaz, mas esse aí não é daquele homem, ó. Tem algo diferente. E é isso que Deus espera de nós. Família é aquele irmão que entrega a sua mão para ajudar aquele que não tem mais oportunidade. Não faça como aquele irmão que viu o outro voltando para casa e disse, eu sempre estive aqui, fiz tudo, esse aí vendeu, acabou com tudo, e o senhor ainda foi uma grande festa para ele. Não seja esse irmão. O pai recebeu o filho que vendeu todo o seu patrimônio, acabou com tudo, mas quando estava na pindaíba, como a gente fala aqui numa palavra bem maranhense, ele voltou e disse, pai, me dá uma chance para mim, nem que eu seja empregado aqui, eu quero voltar para a tua casa, porque aqui o Senhor é meu pai. E é assim que nós estamos aqui, ó. Cada um de nós retornamos para a casa do pai. Teve mudança na vida da gente. A gente ia para a praia, banhava de shortinho curto, não vamos mais. A gente talvez ia no bar, bebia uma cerveja, não vamos mais. Pode até passar perto do bar. E olha, rapaz, ó, eles estão lá. Olha só, eles estão lá. Mas quantas vezes ele talvez não estava lá? Fumou, não fuma mais. Desejou matar, não quer mais matar. Traía, não trai mais. Roubava, não rouba mais. Entendeu? Então é essas as mudanças de família que o pai espera. Junto com o filho. O sacrifício maior já foi dado. O filho veio morrer por alguém que, se fosse outro assim, tu não tem nem certeza se essa pessoa vai te querer. Mas ele dá a própria vida, demonstrando que nos ama de verdade. E continua nos amando. Por quê? Porque tu, eu, nós acordamos hoje. Todo dia, meu irmão, que você acordar, é um depósito de esperança, de família, que Deus coloca nas nossas vidas. E milagre acontece todo dia. O problema é que nós negamos de dizer obrigado, meu Deus, obrigado. Milagre é todo dia. Eu cheguei aqui com uma tremenda dor de cabeça, esfregando essa garrafa cheia de gelo, esfregando. Quando a irmã veio aqui falar para ela, irmão, está dando a cabeça, estava, não tomando não. Acabou. Deus faz milagre todo instante, mas não, só que é um milagre foi o quê? Se eu tiver um avião, se eu comprar um prédio bem grande na Avenida Paulista, aí é um milagre. Meu irmão, pelo amor de Deus, tu comeu hoje, tu quer um milagre maior do que esse? Tem gente que nem comeu. Tu tem uma roupa bonita, tem um irmão lá no entroncamento, o João. Tu já olhou pro jeito que ele anda? E tu tá aí, ó, limpinho, de óculos, nem eu tenho óculos, tu tem óculos. Agradeça a Deus.
Tu tem quando tu sai daqui, tu vai para dentro da tua casa. O João não tem casa, ele deita na rodoviária, no chão. Quantas vezes tu foi lá levar uma comida para o João? Quantas vezes tu levou um short para o João? Ou pelo menos parou assim, aí João, tá tudo bem? Paz do Senhor não, paz do Senhor para tu. O João, não sei nem se ele recebe, né? Meu irmão, a paz do Senhor é para todo mundo. Até para aquele que te odeia, é paz do Senhor. Porque a paz do Senhor é que vai entrar no coração do ser humano e transformar ele. O que é que Jesus faz quando eles retornam, ele é ressuscitado e ele entra naquela casa com aqueles discípulos? Não, todo mundo lá acreditava que ele ia ressuscitar. Mentira. Um deles, o Tomé, não acreditava. E o que é que Jesus disse? Paz do Senhor. Para ver se entra no teu coração. Para tirar essa coisa ruim que está aí dentro. E ser ocupada pelo amor, pelo Espírito de Deus. Está lá os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo não é odiar, não é ter raiva, não é ser zangado, tudo o contrário. É calmo, manso. O que Jesus diz? Sejais como ele, manso e humilde de coração. Mas não, eu prefiro puxar a espada. Se ele vir para mim, eu corto ele agora. Exato, irmão. Pedro, o que é que Pedro faz? Na hora que Jesus é preso, a primeira coisa que Pedro faz é puxar. Quantos irmãos nossos de dentro da igreja pregando a palavra, se você for conversar muito com ele quer dar um tapa. Jesus disse para Pedro: Pedro, larga essa espada. Quem vive pela espada, morre pela espada. O que é que Paulo fala? Senhor, todos os dias nós somos levados como ovelhas ao matador por causa do teu nome. O que é que o livro de Mateus diz? Quem quer seguir Jesus, mas não quer dar a vida por ele, está no caminho errado. Porque esse caminho dele aqui tem esse pequeno detalhe. E olha que eu e você estamos bem. Desde a hora que eu cheguei aqui, ninguém me bateu, não fui algemado, não fiquei dentro de uma cadeia. E Pedro foi preso. Paulo apanhou. Ah, mas nós somos perseguidos. Perseguido de onde, irmão? Tu pode pegar aqui a palavra de Deus, lá para a praça dele, ninguém vai te prender. Agora vai lá na China, vai lá na Coreia do Norte, o texto do prego, tu vai voltar de lá defunto. Entendeu? É diferente. Aqui é um país de paz, agradeça a Deus. Estamos todo mundo junto. Você ainda chama e a pessoa diz assim: eu vou ver se eu vou. Ele nem se zanga contigo. Entendeu? É um lugar de paz. Nós estamos vivendo tanta paz, por isso que temos que agradecer a Deus. É uma oportunidade imensa, imensa que nós temos. Nós podemos morrer e se apresentar para Jesus e ter a coragem de dizer para ele: Senhor, realmente, o Senhor me colocou num país bom demais. Olha, tinha pastor, tinha uns que nem queriam usar terno e gravata quando estava lá, levando a palavra, dizia uma piadinha com nós, só para ver se nós se voltava para o Senhor. E, Senhor, eu não te agradeço porque eu sou mesmo responsável, porque tudo o Senhor fez comigo. Olha aqui nós, sentados. Sabe como é que é na Coreia do Sul? Uma pregação é 2 horas em pé. E eles dizem que não entendem que nós, qualquer coisa, quando não estamos bebendo água, é sentado, abrindo a boca. Quando passa de 1h30 da pregação, o povo já quer ir embora. Você está vendo a diferença? E nós ainda dizemos o quê? Somos perseguidos. Vixe, que lugar perseguido mais. Meus irmãos, nós estamos vivendo num lugar cheio de paz, de felicidade. Alguém está aqui conduzindo esse altar e diz assim: eu vou dar oportunidade para o Raimundo, para o Antônio, ele vem, lê a palavra, ele canta. Muitas vezes ele nem canta, você pediu para ele cantar, ele já pega a palavra. E o outro dizendo: eu quero falar. É um lugar de paz. Avenida Tiradentes, todo mundo conhece. Menos de 200 metros, tem sabe quantas igrejas? 5. Aí eu me pergunto: meu Deus. E ando dizendo que é perseguido a palavra de Deus. É mentira muito grande. 5 igrejas na Avenida Tiradentes. Começa perto do posto Interlado, aí tu vai passando e tu escolhe. Não, essa aqui não gostei. O pastor é preto, não quero. Não, esse aqui é loirinho, vou ficar com ele. Não, esse aqui é uma pastora. Gente, é escolhendo.
Que felicidade! Aqui nesse bairro, eu acredito que aqui no mínimo deve ter umas 2 ou 3 congregações nesse bairro. Olha, tem mais. Como é que você vai chegar perante Jesus e dizer: eita, Senhor, eu queria tanto ser salvo? Não tem como. Você está cercado da palavra de Deus. E aí a cobrança é maior como família. O que é que família faz com os irmãos? Não pode fazer igual os irmãos fizeram com José. Não pode. Os irmãos vão olhar para o outro irmão e você já não começa a falar da palavra de Deus. Começa a dar exemplo de mudança. Você não é mais aquela pessoa que quer passar perto do outro. Você está precisando, estou aqui junto. E aí ele vai começar a perguntar: irmão, me diz uma coisa, rapaz. Tu é de qual igreja mesmo? Ele que vai perguntar para você. E aí você vai dizer: eu sou da igreja tal. Lá a gente fala de Jesus. Tu quer ir? Quer. Então vamos. Então vamos. O exemplo puxa. Se você sentar com humildade perto das pessoas, as pessoas vão observar. Por que as pessoas seguiam Jesus? Porque Jesus não era igual aos fariseus, nem os saduceus. Jesus era uma pessoa simples, humilde, mas a maneira dele contagiava. Ele não andava vestido com aquelas monte de roupa, aquelas coisas como o pastor colocou muito bem, né? Vestido todo apontado, a pessoa olhava de uma e ficava. Não. Jesus ele ia passando por humildade dele e o povo ia seguindo. E isso gerava o quê? Inveja. Gerava inveja. Foi esse um dos motivos da morte de Jesus. E ele continua juntando essa família. O que é que ele diz? Assim como a galinha tenta juntar seus pintinhos debaixo das asas, eu estou chamando vocês para vir junto de mim. Continua chamando. Jesus é família. Jesus é um exemplo de pai, de acolhedor, de irmão, de amigo. É tanto que tem um exemplo aqui dentro da palavra de Deus do próprio Pedro. Pedro tinha ciúmes de João. E Jesus teve que chamar ele a atenção. Se fosse outro, só Pedro, porque tu fez isso, eu não quero nem saber mais de tu. Não. Ele chamou ele a atenção para ele se corrigir. E vamos seguir em frente. Jesus é um exemplo. Qual é o pai que não chama a atenção do seu filho? Chama. O pai vai chamar a atenção e já diz: meu filho, não é por aqui. Vamos se juntar, vamos fazer assim, assim, assim. Pai é isso. Quando o pai não se preocupa, não é pai. O pai preocupa, o pai chama a atenção. Eu sou pai. Eu tenho 2 filhos dentro da minha casa. Eu sei, por exemplo, daquelas 2, qual é a que tem mais competência para fazer algo, qual é a outra que não tem mais competência, qual é a que é mais organizada, qual é a que acorda mais cedo. Eu sou pai, eu conheço. Eu sei quem são elas. Desde o momento que nasci. E oro todos os dias pedindo a Deus, jejuando, pedindo: Senhor, toque no coração das minhas filhas, assim como o Senhor me chamou. Chame elas. Porque eu sei que meus dias, quem determina é tu, não sou eu. Um dia ele vai me levar. Não vai levar você, não vai levar cada um de nós. E por isso que na família é importante que os pais, quando eu digo os pais, eu me refiro ao pai e à mãe, esteja sempre orando e clamando pelos seus filhos. Porque é uma responsabilidade que não pode ser tirada de nós. É família. Se ele vê em você, seus filhos, vê em você exemplo, ele vai lembrar: o papai e a mamãe era exemplo. Mas se você não for exemplo, ele também vai lembrar: o papai e a mamãe não eram exemplo. Então nós temos que ser exemplo. Não tem como fugir. A partir do momento que você casou, que você constituiu uma família, você assumiu uma responsabilidade. Não é com o irmão, mas com Deus. É com Deus que você assumiu essa responsabilidade. E se você errar, volte, se ajoelhe, peça perdão a Deus e diz: Senhor, eu não quero continuar não. Eu quero que o Senhor me traga para o caminho, porque eu tenho um compromisso. Eu tenho uma casa para cuidar, uma família para cuidar. Eu tenho esse compromisso. A palavra de Deus, aqui a Bíblia é dessa grossura. Mas você pode transformar ela um pouquinho. Reconhecendo que Deus é o nosso Criador,
e reconhecendo que cada um de nós que está ao nosso redor, até aquele que fala mal, é meu irmão. Ele diz o quê? Amar o próximo como a si mesmo. Essa missão é nossa, meu irmão. Não tem como fugir. E o pastor Francisco, ele disse muito bem: não sou eu que vou salvar você, eu estou preocupado com a minha salvação. Você se preocupe com a sua. Se preocupe. E como é que eu vou me preocupar? Fazendo o que Jesus mandou você fazer. Não é o que Maomé mandou, não é o que Buda mandou, não é o que Allan Kardec mandou, não. É o que Jesus. Nós temos que definir essas diferenças. Jesus é um homem que veio para essa terra enviado por Deus. Não tem ninguém capaz de tirar essa função dele. Ninguém. Jesus é um homem de verdade. E quando ele foi colocado na parede pelo sacerdote, ele disse que ali foi o momento da causa da morte dele. Quando ele disse: vereis o Filho do Homem descendo das nuvens ao lado do poder da honra e da glória. Se ele disse, é verdade. Se nós vamos ver, eu tenho certeza, meu irmão, porque ele disse que quem tiver morto vai ter que se levantar. E todo joelho vai ter que se dobrar perante ele. A água vai ter que entregar os mortos. A terra vai ter que devolver. O fogo vai ter que devolver. Porque todos nós teremos que se fazer presente diante desse rei. É uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus.